Retornando do nosso rápido intervalo e graças à espiritualidade, quem está presente continua junto a nós, é a nossa famosa colinha, o material que eles generosamente fazem chegar até nós durante as pesquisas. Como eu sempre digo, graças a esses amigos espirituais, graças à sua paciência conosco, eles fazem chegar o material durante as pesquisas, onde damos uma resumida e se transforma num material de comentários da noite. Então eu, como sempre, agradeço a espiritualidade e esses irmãos que tão generosamente nos auxiliam e vêm nos auxiliando desde o início das nossas noites de estudos. Então, como sempre, sou grato a cada um deles que faz chegar fato material até nós. Após esse vídeo, teremos a Magneide fazendo as suas observações, comentários, encerrando a noite com a sua oração, e depois o espaço estará democraticamente aberto para que cada um possa falar sobre esse item poligamia. Então, para não nos alongarmos ainda mais, vamos dar início aos comentários. Bora lá? A pergunta 700, ela fala o seguinte: a igualdade numérica mais ou menos existe entre os sexos. É um índice de proporção segundo a qual eles devem estar unidos. Materialização. A palavra poligamia vem do grego antigo combinado poli, que significa muitos, e gamos, que significa casamento, resultando literalmente em muitos casamentos. O termo foi incorporado ao latim e ao português para descrever a prática de ter múltiplos cônjuges ao mesmo tempo, subdividindo-se em poligamia, um homem com muitas esposas, e poliandria, uma mulher com muitos maridos. Interessante a resposta do Espírito da Verdade, mais ou menos igualados, tantos homens como tantas mulheres. E a Bíblia permite poligamia? Vejamos. Mais homens que mulheres morriam nas guerras, e muitas mulheres poderiam ficar desamparadas. Então a Bíblia permitiu a poligamia, mas com restrições muito importantes. O marido tinha de cuidar de todas, tinha de garantir os direitos de todas as suas esposas, a alimentação, roupa e a intimidade com ele. Isso está em Êxodo, capítulo 21, versículo 10. No Antigo Testamento. Com o Novo Testamento, se restabeleceu o padrão original. Jesus reforçou o ideal de Gênesis, dizendo que no casamento os dois serão uma só carne, mostrando que o plano original é a união monogâmica. Está esse final do Novo Testamento em Mateus capítulo 19, versículo do 4 ao 6. Um mentor não deve ser motivo de preocupação a quantidade de homens para que possa se nivelar com as mulheres, no sentido das uniões. Deus sabe o que deve ser feito dos seus filhos de coração. A humanidade se encontra em regime de provas e expiações, e é nesse sentido que se pensa existir um ou mais que os outros. Há mulheres que vêm passando por certas provas, ficando impedidas de contraírem matrimônio, como homens destinados ao celibato por força das provações ou por necessidade da educação espiritual, que estudamos celibato nas reuniões anteriores. Miramês. Não há homens na terra em demasia, nem mulheres em quantidades menor que o necessário, e vice-versa. Tudo está programado por Deus, para a harmonia de tudo. Pode até não haver felicidade completa na terra, contudo, nela se encontram os caminhos para o paraíso. Meus amigos, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, que houve um acidente antes do retorno, que o outro tripézinho aqui quebrou, caiu. Aí eu montei um Frankenstein, um pedaço de cada um, para poder aqui tentar atender. Então eu estou tentando achar o melhor local. Vamos ver se agora segue. Eu gosto muito de dizer, a felicidade se encontra na espiritualidade, mas ela começa aqui. O que vamos e como vamos viver na espiritualidade
depende de nossas atitudes no plano físico. Então, com certeza, a felicidade se encontrará na espiritualidade, mas ela se inicia aqui, de acordo com o nosso caminhar, com as nossas provas, com as nossas condutas. Como tudo, sempre na vida se encontra os lugares certos, o que está na nossa programação, o que somente falta para se entender melhor a função das leis de Deus é o nosso despertamento dos nossos dons espirituais e a certeza que a nossa capacidade é ilimitada, é muito ilimitada voltando, rebobinando, voltando aqui. Como sempre, tudo na vida se encontra nos lugares certos. O que está na nossa programação, o que somente falta para se entender melhor a função das leis de Deus, é o nosso despertamento dos nossos dons espirituais. E a certeza que a nossa capacidade é limitada, e muito limitada diante da grandeza de Deus. Não poderia passar por cima aqui e dizer que nós somos ilimitados diante de Deus. Achei um parágrafo interessante. Uma pergunta e junto um argumento. Quantos se impressionam com a quantidade que possam atingir os encarnados na Terra daqui a 2000 anos, por exemplo? Não devemos nos preocupar com vãos raciocínios de homens que ainda não entenderam o poder de Deus. Se ele criou os espíritos, sabe como deles cuidar. As suas casas são ilimitadas diante da criação. Isso aqui eu acho bem interessante, o argumento que a casa do Pai existe várias moradas, né? E ainda continua aqui: meditemos na quantidade dos peixes, dos pássaros e mesmo dos animais. Todos são viventes e todos são cuidados de acordo com as suas necessidades. Não é verdade? Podemos ter a certeza que em nosso caminho são colocadas as oportunidades para a nossa sobrevivência, as chances de trabalhos, mas nós sabemos aproveitar essas chances em tudo. Tudo é dado de acordo com aquilo que temos capacidade no momento. Mas temos que ir à procura, diferente dos pássaros, dos peixes, dos animais, que a natureza provê as necessidades deles, de habitação, alimentação, reprodução, tudo. Nós temos que ir atrás da nossa felicidade. Somos seres dotados de inteligência. E isso, ir atrás da nossa felicidade, corresponde que nós temos que sair daquele lugarzinho, daquele conforto, da nossa zona de conforto. Temos que buscar através do trabalho, do progresso, tudo desenvolver. Estamos aqui falando através do celular porque alguém não ficou parado na sua zona de conforto e quis algo mais do que o telefone. Ele queria algo mais quando desenvolveu o telefone, uma comunicação entre seres de um ponto A ao ponto B, não é? Que não podiam se falar, não tinham meio, e foi. Aí, o celular veio também, no início, para chamadas, mas o aperfeiçoamento dele, hoje ele é um pequeno computador. Você tem planilhas de Excel, Word, quem trabalha com isso, faz reuniões, as reuniões como estamos fazendo aqui, gravações, depois postamos. Eu digo que hoje o que o celular menos faz é ligação. Mas por quê? Porque alguém não ficou parado. Usou a inteligência que somos dotados e quis algo a mais, que beneficia a todos, ajuda na nossa caminhada. Não é verdade? Por isso que eu gostei aqui, eu falei do argumento. O argumento é: meditemos na quantidade de peixes, pássaros. Ninguém fica sem nada. Deus dá para eles, mas para nós precisa o quê? Algo mais. Irmos, caminharmos, buscarmos. Voltando aqui, quantas catástrofes, já aconteceram desde remotas eras. Quantas guerras já se processaram na Terra, morais e físicas, que nas ocasiões pensávamos ser o fim do mundo,
Entretanto, nos encontramos aqui em plena harmonia. Lembremos-nos bem do que o amor cobre a multidão de pecados. Apóstolo Pedro. Ou seja, o amor genuíno e ações positivas podem reparar erros passados. Então vamos pensar que a quantidade de homens e mulheres é proporcional às correções a serem feitas. Agora nós vamos para a pergunta número 701. Quem tem uma aguinha ao seu lado, faça uso. É muito bom. A pergunta 701 fala o seguinte: qual as duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? Ficou assim, a 701. A poligamia, como lei dos homens, é transitória, enquanto a monogamia está mais vinculada às leis de Deus. Imaginemos, na poligamia, tudo deveria ser igual para todos. Alguém acha que é possível? Mesmo tratamento com os filhos de esposas diferentes. Mesmo tratamento para as esposas. Aí também tem as mulheres com mais maridos, tem que ser exatamente igual. Tudo tem que ser igual com a sogra, sogro, cunhados, cunhadas, em tudo, meus amigos, exatamente igual. Quem acha que isso é possível, posta nos comentários, eu acho que é. A resposta dada aponta que na poligamia há mais sensualidade do que amor, mais prazer carnal. E sem amor, união, pensamento, sem o amor, vamos assim pensar, união pensando somente em sexo, durará quanto? O tempo que todos estiverem jovens, ativos. Galera, o casamento não é apenas sexo não, viu? Aos mais jovens, né, que pensam que é só sexo, não, muito pelo contrário. Há responsabilidades enormes. Ele não se solidifica somente pela atração física. E com o tempo, a atração carnal passa a se modificar e tende a ganhar dimensões diferentes, como o companheirismo. Aquele que se une só pensando em sexo ou objetivos materiais, meus amigos, uma hora isso acaba. Como acaba a juventude, como acaba muitas vezes os bens materiais, e fica o quê? O companheirismo. É isso que mantém todos os casais, a maioria dos casais, depois de um certo período, juntos. Se você ficar só pensando em sexo, na parte material, casei porque tem grana, por isso, meus amigos, que triste ilusão. Tá? E com certeza, tendo somente esses objetivos materiais, terrenos, voltaremos juntos novamente até aprender. E nessa próxima volta, pode ser que as coisas... Pode ser não, com certeza, as coisas serão diferentes. Não haverá aquele excesso material. Muitas vezes terá que ser feita a correção através da falta dele. Alguns ainda vêm com a condição de tê-lo e aprender, mas a maior parte vem sem ele, para mostrar que o companheirismo é muito importante. Voltando aqui, segundo a história, o rei Salomão tinha, vejam, 1000 concubinas e uma mulher legítima. O faraó Ramsés II tinha 200 mulheres. Nesse caso, monogamia veio trazer a paz, não? Vocês imaginam ter 1000 concubinas, 200 mulheres? A monogamia fez bem para eles depois, viu? Veio trazer um pouco de sossego. Aqui estamos falando hoje da poligamia, mas algo que choca muito são os casamentos de crianças. Pesquisem depois, principalmente na Índia, onde temos relatos de meninas que se casam com 10 anos. As leis da Índia determinam que os casamentos são proibidos para meninas e meninos, principalmente meninas, com menos de 18 anos. Mas devido à pobreza, olha só, e a forma do patriarcado, ainda continuamos a ver essa prática. A menina é trocada, às vezes não, é trocada por objeto. Agora me fala, nós temos a poligamia.
O que é pior? Você ter ainda, dentro de alguns países, poucas nações, mas ter ainda a poligamia e me faltou aqui, poliandria, o casamento de crianças. Uma criança de 10 anos engravidando, dando à luz, uma criança cuidando de uma criança por causa da pobreza e do patriarcado. Troca-se por animais, por terra, enfim, por dinheiro. É um absurdo, isso está sendo combatido, severamente combatido. Mas ainda, e como a Índia é enorme e tem alguns bilhões também de habitantes, continua muito forte isso. Então, quando a gente fala de poligamia, que isso está virando coisa do passado, temos também que pensar que isso tem que virar rapidamente algo de um passado que vai virar história de livros, casamento de crianças, com o consentimento dos pais. A Índia abriga a maior quantidade de noivas crianças do mundo, 1/3 do total do planeta, acreditem. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, a entidade estima que pelo menos 1,5 milhão de meninas com menos de 18 anos de idade casam-se na Índia anualmente. Quando a gente fala menos de 18, já tem o corpo formado, 15, 16, 17, mas ainda são jovens adolescentes, né? E geralmente o seu marido são senhores, homens com mais de 40, 50 ou 60 anos. Agora imagina submeter uma criança, 10, 11, 12 anos, a algo como isso. É chocante. Então essas coisas também temos que difundir. Não só falar da poligamia, mas desses abusos, que é um abuso. O comentário de um mentor aqui faz todo o sentido. Quem regula e destrói as leis humanas que nada têm em comum com a lei eterna e natural é o tempo. Porque isso hoje nos causa perplexidade, uma criança de 10 anos casando. Mas será que já não reencarnarmos na Índia e achamos isso extremamente normal? Se o homem deseja modificar as leis, basta melhorar-se moralmente, que toda mudança por dentro faz com que a natureza mude por fora. Belo comentário e total sentido do mentor. Se construirmos harmonia, certamente que a justiça nos levará para a harmonia. Colheremos de acordo com o plantio. Tudo que evolui requer melhores condições de vida. Não é verdade? Esse é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Bom, meus amigos, com isso encerramos esse item poligamia. Também encerramos o capítulo 4, que falava da lei da reprodução. Para o nosso próximo encontro, falarmos do capítulo 5, a lei de conservação. Então, meus amigos, eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus de nos dar uma nova chance de estarmos juntos nas nossas noites de estudos, que tenhamos muitas e muitas reuniões neste ano de 2026. Mais uma vez, como sempre, eu sou eternamente grato à oportunidade que a espiritualidade nos dá de estarmos juntos. Foi um prazer inenarrável receber cada amigo dentro do meu lar. E agradeço de coração a oportunidade que tive de adentrar ao lar de cada um de vocês. Espero adentrar durante o ano de 2026 com a permissão de cada um de vocês. Então deixo um enorme beijo no coração de todos. Tchau, obrigado. E nos reencontraremos em muitas noites com a permissão de Deus. Beijos, tchau.